noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, na alegria da ressurreição do Senhor, vencedor do pecado e da morte, iniciemos a nossa celebração pascal. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino, preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do Filho, força e comunhão do Espírito estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Entrando, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olhai para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só tive um coração.
Senhor esteja com vocês. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam e, com o rosto triste, um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer muito isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os discípulos. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Irmãos e irmãs, para nós a palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, neste tempo de quarentena, nesse tempo difícil, possamos em primeiro lugar sempre agradecer a Deus porque Ele ressuscitou por nós, em nós e para nós. Essa ressurreição é verdadeira e deve estar em nossos corações. Mas aí você se pergunta: Jesus ressuscitou e por que estou passando por isso? É que a liturgia relembra a sua vitória perante a morte, perante as dificuldades, perante as tribulações, perante as tentações. Cabe a nós agora repetir, imitar, seguir e trilhar os mesmos passos que o Mestre nos pediu, que nós possamos passar pelas tribulações, pelas perseguições, pelas tentações, tudo isso para recebermos a ressurreição,
para recebermos de presente a volta à vida. E é por isso que estamos aqui, na esperança de que nossas vidas passarão por esse mesmo processo, o mesmo processo que Jesus passou. E nós estamos aí no meio da colheita, por exemplo, da perseguição, ou da dúvida, ou de tantas dificuldades que a vida nos impõe. Cabe a nós a coragem de levantar-nos diante das dificuldades que escondemos em nosso coração, que guardamos em nosso coração, e aí nós temos que prestar muita atenção nisso. Nós guardamos muitas coisas, remoendo, fazendo com que neste momento difícil nós acabemos por nos desesperarmos às vezes. E aí, como nós acompanhamos na Semana Santa, vamos ser obrigados a carregar a cruz, vamos pegar a cruz sem querer às vezes, reclamar desta cruz, reclamar das nossas dificuldades, que é o que às vezes nós nos encontramos fazendo em toda a nossa vida neste momento. E aí que vence, que deve vencer a ressurreição. Por isso acreditamos na ressurreição. E todos aqueles que alcançarem a fé, que alcançarem o amor, vão participar dessa ressurreição. Por isso, queridos, força, ânimo, coragem. É momento de apurar a fé, de temperar a fé, de fazer com que a fé se torne mais forte. E Deus nos dá esse momento propício para que a nossa fé seja colocada diante dos tigres, das dificuldades, e possamos, no meio da fornalha ardente, como lá nos 3 jovens do Antigo Testamento, passar ilesos diante de tantas dificuldades. Daí, queridos, a liturgia de hoje nos apresenta algo muito bonito. Tanto na primeira leitura como no Evangelho, que nós conhecemos muito bem, esse Evangelho de hoje, não somente Deus, mas as pessoas que estão em torno da gente, principalmente os que nós amamos, vão querer algo de nós. Então pense muito bem nisso, queridos. O que você está oferecendo às pessoas? Lamentações, críticas, reclamações, brigas, desavenças? Tudo isso é importante, porque é o que nós estamos oferecendo. Quando alguém te pedir algo, o que você vai dar de volta? Você pode até dar um prato de comida ao faminto, mas vai estar bem temperado? Vai estar no ponto? A carne vai estar bem cozida? O arroz vai estar bem soltinho? É a sua disponibilidade que vai dizer isso. Talvez você não esteja ainda com o alimento pronto. E é isso que às vezes a gente percebe. Às vezes nós estamos aí lamentando, reclamando, e é normal, é totalmente normal. Nos sentimos presos, nos sentimos mal pela situação, e é como Jesus se sentiu. Então, lembrando disso, e nem precisa eu lembrar disso, né? Nós estamos passando por isso, lembremos do sinal do Evangelho de hoje, da proposta do Evangelho de hoje. O que você tem para oferecer? Nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que Jesus tem a oferecer? O alimento que fez com que eles voltassem, no caso os discípulos, de volta à fé. Então encontre o seu alimento nesse momento. É como se nós estivéssemos famintos, falta amor, falta paz, falta companhia, falta agradecimento, falta tantas e tantas coisas. Então busque, procure, garimpe esses sentimentos bons, atitudes boas, porque se a gente olhar direitinho, eu sempre me impressiono aqui nesse Evangelho de hoje, que Jesus começou a chamar a atenção deles, eles percebiam que o coração deles ardiam, mas eles não mudaram, eles não se transformaram. E às vezes a gente ouve a palavra de Deus o tempo todo, nas redes sociais, na televisão, na própria igreja, mas isso às vezes não é capaz de nos mudar. Somente a experiência de fé, a partilha real do amor, não do sentimento,
Porque como que eu vou partilhar o amor? Através da caridade, através do gesto que você diz que ama, que adora, que privilegia o Senhor e aqueles que você ama. Dessa forma, neste momento, precisamos de ações verdadeiras, ações simples, que, como a gente sempre dizia na missa, quando a gente ia na igreja, começa em casa, começa ali em volta dos seus. E às vezes o que nós estamos oferecendo em primeiro lugar aos nossos? Palavras de esperança, de desespero, de suicídio, e assim vai. Então, queridos, que nesta oitava de Natal, percebamos que o Cristo, nossa luz, quer nos fazer voltar do desânimo, quer nos fazer voltar das tristezas, quer nos fazer voltar das nossas lamentações radicais, horríveis. Então não esqueçam, queridos, gestos de amor, pequenos gestos, pequenos, né? Gestos que ajudem a esse dia a dia chato, às vezes cansativo, a melhorar. Se esforce, brigue com você mesmo, se for o caso, para que você seja aquele que dá, oferece e proporciona aos seus momentos de alegria, de amor, de fraternidade. E insisto, é difícil, mas não é impossível. Peça forças a Deus, peça o carinho do Senhor nesta noite, para que mesmo com a distância possamos agradecer e amar o Senhor que nos traz hoje aqui. Que as nossas orações, que todas as nossas preces da igreja se reúnam nesse ofertório que vamos oferecer ao Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas suas mãos esse sacrifício, para a honra do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, esse sacrifício da redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever de salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tendo o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. José Gomes de Souza, Isaltina dos Santos da Silva, João Ferreira da Silva. Acolhei junto a vós na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Deus nos une, nos fortalece e rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai, nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Ao seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que Entreis em minha morada, mas sei uma palavra sereis salvo.
Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, nossa próxima transmissão é no domingo, né? E a gente testou hoje, espero que tenha dado certo, a transmissão também no YouTube. A gente tem que usar o computador, né, o notebook no caso, porque a gente não tem 1000 inscritos, que aí no celular fica mais fácil. Então, se você não é inscrito, estou parecendo youtuber agora, né? Se você não é inscrito no nosso canal, procura lá no YouTube, né, Paróquia Divino Suzano, e se inscreve lá, deixa seu joinha, estou ficando igual, e aí a gente vai poder melhorar, porque o YouTube, quem tem Smart TV, consegue colocar facinho na televisão para assistir, ver o Padre Maior, assim, tá? Mais nítido. E aí a gente está tentando melhorar aí a transmissão, e a próxima é domingo, né, no horário das 9 horas, como vocês sabem. A gente conta aí com a ajuda de vocês, né? Já estamos aí distribuindo o almoço do Divino, procure aí nas redes sociais, para a gente ir fazendo alguma coisinha eu sei que está difícil, mas a gente tenta ajudar da maneira mais simples, sem apelações, para ajudar aí as contas que estão chegando, e sabemos que com a igreja fechada a gente está indo na dificuldade, mas a gente montou equipamento técnico aqui da NASA para passar para vocês um pouquinho da missa, mesmo que à distância, mas com calma, tranquilidade, tenham fé, não se desesperem, né? Jesus vai voltar com certeza a nos abençoar fisicamente, né, aqui na igreja, e um pouquinho da ausência nos ajuda a ver o tamanho da nossa saudade, né? Então que Deus sempre vai nos ajudar, e com a sua bênção, e aí não se esquece, a gente vai tentar aí melhorar as nossas transmissões, tá bom? O Senhor esteja com vocês. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma boa noite. Vamos em paz. O Senhor sempre nos acompanha.